Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de História da Arte, iniciando os nossos estudos sobre o expressionismo. Expressionismo. Especificamente para o expressionismo, dentro daquelas correntes artísticas chamadas de pós-impressionismo, nós reservaremos duas aulas, certo? Nessa primeira aula, a gente faz a costumeira caracterização do movimento e faremos a análise de algumas obras que são muito importantes do ponto de vista espiritual, digamos assim, né, do movimento, ou seja, elas estão carregadas de características próprias do movimento e deixaremos de lado a análise das obras dos dois principais artistas, que são o Mint e o Van Gogh. Para esses dois, iremos reservar a segunda aula, certo? Bom, então comecemos aí com a nossa costumeira análise. Veja, correntes pós-impressionistas e suas características. Lembrando que nós já falamos então sobre o neorrealismo e nós já conversamos também sobre o protocubismo. Aqui é o estudo então específico sobre o expressionismo. O Van Gogh e o Munch, né, são os dois representantes principais. Quando que se dá esse expressionismo? Normalmente, o habitual é que se caracterize de 1905 a 1920. Porém, no finalzinho do século XIX, 1895, acredito eu, claro, né, baseado em toda um monte de pesquisas e leituras e outros, evidentemente, historiadores da arte, também caracterizam ou pelo menos colocam como algumas obras do final do século XIX e início do XX como já expressionistas. Bom, então, como vocês devem ter percebido, foi um momento muito curto, né? Foi um período histórico muito curto. Para alguns de apenas 15 anos e para outros de no máximo 25 anos. O que, convenhamos, é um movimento literário que tem um ímpeto muito grande, que tem uma força muito grande, um arranque, né? Digamos assim, um arranque muito grande, porém que não conseguiu se sustentar. Essa incapacidade de se sustentar, ela se deve principalmente motivada pela Primeira Guerra Mundial, né? Pela Primeira Guerra Mundial, de que falaremos aí em breve. Então, as características gerais aí do expressionismo: recusa a qualquer tipo de realismo e naturalismo. Já ficou evidente, acredito eu, que quando nós estamos falando de pós-impressionistas, ou já ficou evidente, acredito eu, que a partir dos impressionistas, essa ideia de que nós devemos pintar todos os elementos nos seus contornos mais bem definidos, representar com maior fidedignidade a realidade, acredito eu que vocês já tenham entendido e já estejam carecas de saber, né? O impressionismo, ele teve essa função. A gente pode colocar, assim, olhando, claro, em uma retrospectiva, a gente pode dizer isso. O impressionismo, pelo menos uma coisa, ele teve de suma importância, que foi o quê? Que foi essa separação, esse divórcio entre o salão francês, ou seja, a pintura acadêmica, e uma pintura dita mais
fluida, mais verdadeira e, portanto, mais formal, né? Olhar para a pintura, olhar para uma tela e enxergar nessa tela algumas características que, claro, vai depender de cada movimento, mas algumas características que falem exatamente sobre o sentimento humano, sobre a relação com a natureza, mas de uma forma mais pé no chão, né? Mais concreta. Então, continuando, nós temos elementos contorcidos e mesmo disformes, expressam os sentimentos e impulsos mais primeiros. Tal como acontecia lá no romantismo, vocês lembram, né? Que o romantismo é aquela corrente artística que coloca os impulsos, os sentimentos, as emoções que evidenciam, né, os sentimentos, os impulsos e faz uma crítica própria à razão. Existe ainda dentro do romantismo, porém, uma tentativa de não se desvencilhar absolutamente dos cânones artísticos, do salão francês, da pintura acadêmica. Inclusive, os românticos, eles foram expostos, eles foram aceitos dentro da academia, né? A academia entendia a pintura romântica como uma pintura dessa, realista, naturalista, né? Essa ideia mesmo de ainda seguir determinados padrões. Então, mas o expressionismo, por outro lado, ele, como já adiantamos, né, ele rompe decididamente com esse realismo e naturalismo. E os sentimentos e os impulsos, eles são representados nos elementos. Isso ficará muito claro daqui a pouquinho, a hora que a gente começar a análise das obras. Ou seja, a gente vai ver que um elemento de uma obra, por exemplo, um chapéu, o chapéu ele vai estar todo contorcido, todo disforme, ele vai estar com uma cor que normalmente não se encontra no chapéu concreto, né? No chapéu efetivo. Ele vai estar com uma cor lá cujo conjunto, ou seja, os contornos e a cor destinados aos elementos serão para transformar o chapéu em um sentimento, em um impulso. E de quais sentimentos nós estamos falando? Principalmente do sentimento de angústia, do sentimento de medo, de ansiedade e os impulsos sexuais. Por favor, moçada, não vamos confundir esses sentimentos e impulsos mais primeiros com o primitivismo. Por isso que eu coloquei ponto e vírgula. O que é esse primitivismo que está entre aspas? Lembrando que, então, eu falei para vocês que essa arte é uma arte que para alguns se inicia em 1905 e para outros em 1895. Seja como for, é o período, do neoimperialismo. E o que isso tem a ver? Tem a ver que a sociedade europeia, as potências europeias, elas estão todas tendo contato com sociedades que ainda vivem, ou melhor, tira esse ainda, né? Porque dá uma ideia de atraso, mas que vivem em tribos, que vivem em sociedades arcaicas, né? Que vivem em comunidades, e cuja característica é representada, não evidentemente, cuja característica em suas obras não é representada, evidentemente, com esse realismo e naturalismo, mas são traços mais grotescos, são traços mais robustos, são traços mais retos,
menos, digamos, com uma silhueta bem conformada, né? Então, quer dizer, esse primitivismo é uma volta ou é uma imitação, não uma imitação, digamos, barata, né? Não é um copiar e colar, mas é uma tentativa de imitar e trazer para a Europa aquela maneira com que essas tribos estavam acostumadas a pintar. É claro que essas pinturas elas não estavam em telas, essas pinturas estavam em pedras, tanto que você vai ter uma redescoberta da litografia, né? ou da litogravura. O que é litogravura, litografia? É você pintar na pedra e a partir dessa pintura você pega uma tela, você pega um papel e coloca, né? E imprime esse papel na pedra e tira, e a arte vai ser, né? A arte será aquele papel, será o papel, será a pintura no papel, não a pintura na pedra, mas dá a ideia desse primitivismo. E para completar, também a xilogravura. O que é a xilogravura? Também comum entre, desculpa, entre esses povos redescobertos ou descobertos pelos europeus. A xilogravura é muito parecida com a litogravura, só que ela é feita em madeira, né? Se desbasta a madeira, se faz então na madeira a forma, se desenha na madeira e a partir desse desenho se coloca lá um papel, né? Se coloca uma tela e contorna aqueles sulcos que foram feitos inicialmente na madeira, certo? Bom, existem mais algumas peculiaridades em relação ao expressionismo, mas eu vou comentando conforme nós formos falando sobre as obras. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. O primeiro, autorretrato com modelo, do Kirchner. Kirchner, ele faz parte de um movimento alemão. Aliás, os dois autores, artistas que nós estudaremos nessa aula, eles fazem parte de um movimento alemão chamado Der Brick. Der Brick significa a ponte em português. Essa denominação, Der Brick, ela era composta inicialmente, tá, gente? Por 4 artistas. Nós estudaremos 2 aqui, que é o Kirchner e que é o Schiele, tá? Os 2 aqui nós estudaremos hoje. O Kirchner, ele era, aliás, né, antes de falar sobre ele, o que significa a ponte? Olha, moçada, de suma importância para o seu vestibular. A ponte, moçada, ela é um movimento que tomou emprestado da filosofia de Nietzsche este nome. Por quê? Porque lá no Assim Falava Zaratustra, aliás, nós teremos aulas sobre Nietzsche em breve aí no canal, lá no livro Assim Falou Zaratustra, ou Assim Falava Zaratustra, vai depender da tradução, o Nietzsche ele vai mencionar uma ponte. E o que faz essa ponte? Né? Aliás, o que faz uma ponte? Ela liga uma coisa, um lugar, a outro lugar, certo? No caso específico de Nietzsche, a ponte da qual ele se refere é uma ponte que leva o homem do presente, olha só, que leva o homem do presente, ou seja, o simples ser humano, e o
que leva, então, do ser humano aquilo que ele chamou de além do homem, que é o Ibermensch. Ibermensch é o homem do futuro. Para quem já conhece Nietzsche, já entendeu plenamente a colocação. Para quem não entendeu, falando muito rapidamente, afinal de contas a aula não é sobre Nietzsche, o Nietzsche ele acreditava que o homem de seu tempo era um homem que já estava em decadência. Aliás, que estava em decadência há muito tempo. Que a humanidade estava em decadência. O homem do presente, né? Sem contar, sem mencionar o homem do passado. O homem do presente ele está em decadência. A filosofia de Nietzsche, ela, claro, resumi-la seria muito pobre, né? Muito grotesco da minha parte, mas se nós pudéssemos sintetizar alguma das ideias nietzschianas, uma delas seria justamente essa tentativa de essa provocação nietzschiana para fazer com que nós saiamos da simples humanidade, que para ele está em decadência, e que possamos atingir, o além do homem, né? Esse Übermensch, que é o homem do futuro. É um homem que não precisa de muletas, né? Não precisa de muletas. Falando assim, eu sei que fica meio obscuro ou muito obscuro, mas não é a aula para que nós possamos discutir a sua filosofia. Só para fazer esse paralelo, o que então esses fundadores da ponte, né, deste movimento, deste grupo de artistas, o que eles queriam com a ponte? Eles queriam sair, portanto, deste presente, de um presente que, segundo eles, está praticamente tomado, olha só, praticamente tomado pela pintura acadêmica, portanto, que está tomado por todas aquelas características que você já está careca de saber e cansado de saber, e colocar no seu lugar, né, e substituir essa pintura acadêmica por uma pintura que leve em consideração justamente os impulsos, o que até então não foi feito. Há uma negação, né? A sociedade como um todo, ela é uma negação dos impulsos. E, fazendo o paralelo novamente, para o Nietzsche o grande problema é esse, né? O grande problema é esse. A humanidade, ou os homens comuns, eles negam os seus impulsos. O além do homem é aquele cara, será aquele sujeito que age de acordo com a vontade de potência. Ou, no português mais claro, que age de acordo com os seus impulsos inconscientes, coloquemos assim. Nem precisa comentar, né, que aqui você, por olhar a data do movimento expressionista, você já deve ter se tocado que nós estamos no olho do furacão da descoberta psicanalítica, né? A psicanálise freudiana ela já está bombando nessa época. Ou seja, toda aquela descoberta do inconsciente, toda a função do humano enquanto um ser não racional, mas libidinal, ela já está permeando aí as representações artísticas desses artistas da vanguarda, né? Desses artistas que estão muito, muito, muito além do seu tempo. Certo? Bom, vejamos aqui o que Kirchner quer nos dizer. Primeiro, moçada, olha lá, autorretrato com modelo. Primeiro, olha como está representado o
propriamente o ambiente. Vejam as cores que estão sendo utilizadas, gente. Tem rosa no meio, né? Cores fortes, muito fortes. O azul, o vermelho, o laranjado. Então, vamos fazer uma descrição da obra. Primeiro, você tem aqui uma modelo que está posando para o artista. O artista, no caso, é Kirchner. Kirchner, ele tem milhões de autorretratos. E isso tem uma explicação, quer dizer, ele se faz várias e várias representações. Por quê? Porque o ser humano é esse sujeito que sempre está em constante oscilação. E por que oscilação? Não é especificamente a pessoa que está em oscilação, são os seus impulsos, são os seus desejos. Olha para nós, moçada. Olha para nós. Tem dia que você está bem, tem dia que você está bem, mal, bem, médio, com medo, super eufórico, numa deprê danada. Isso em 24 horas. Isso não é você, dirão os expressionistas. Isso é o reflexo dos seus sentimentos, né? Dos seus impulsos, digamos assim. Por isso que o Kirchner ele vai ter uma cacetada de automodelo, né? De autorretrato. Então, no caso aqui, gente, vamos lá. Você tem a modelo, uma modelo que está vestida, né? Está com um vestido, está vestida. Inclusive, veja, ela tem um sapatinho. E aqui está Kirchner. Ele está com um cachimbo. Ele está descalço. Ele está descalço. Veja os dois pés aqui. Ela calçada. Está com a paleta na mão. Já disse, né? Está aqui com um cachimbo robusto até. E ele está de roupão, moçada. Ele está de roupão, né? Com hobby. Ela está vestida. O que sugere? Sugere que eles, né, formam uma dupla sexual. Porque, peraí, como é que alguém vai pintar alguém, sendo que o próprio artista, ele tem menos roupa do que a modelo? O normal é o contrário, certo? A modelo ou o modelo, eles ficarem nus e a partir, então, de determinada pose, nus, o artista vai e pinta. Na enorme maioria das vezes, sem mesmo tocar o modelo ou a modelo. Né? Ou a modelo é foda. O modelo ou a modelo. Né? Sem tocá-la. Pedir para que, né, vire para cá ou mantenha-se assim, assim, assado. Aqui não, né? Aqui não. Aqui fica muito evidente que eles mantêm relações sexuais, né? Veja que a pose da moça, inclusive, não está dentro dos moldes da pintura acadêmica. A pintura acadêmica você ficava estático. E, moçada, às vezes você ficava lá estático por 10 horas, por 12 horas. Olha como que ela está um tanto quanto confortável e, mais do que isso, ela está mirando para ele, né? É a sensação que nós temos essa. Ela está dando uma paquerada, sei lá, na bunda dele, no corpo dele, qualquer coisa desse tipo. Olha a autoconfiança desse pintor. A autoconfiança, a alta autoestima que tem esse pintor. Eu vou pintar assim mesmo, vou pintar com meu hobby aqui, fumando um cachimbinho de boa e vamos embora. Ó, 1907, certo? Vejamos agora.
Cuidado, gente, cuidado. Autorretrato como soldado. Kirchner, 1915. Mano, é o mesmo artista. Em 1915, um ano, portanto, pós Primeira Guerra, olha como ele se enxerga. O cachimbo volumoso, o cachimbo robusto, é substituído por um cigarro. Um cigarro que sai lá, ó, uma fumacinha pequena. Acho que você já conseguiu fazer ideia do que representa o cigarro, né? Do que representa o cachimbo. Em 1907, cachimbão violento. É? Toda a autoconfiança do artista. Eu sou foda. Eu pinto pelado se eu quiser. Eu sou muito bom. Eu me aceito, eu me reconheço enquanto artista. Aqui, um ano pós Primeira Guerra, olha o semblante dele. Ele está todo angulado. Olha só, gente. É? Está macérrimo, está super magro. Ai, como chama, gente, isso aqui? A orelha, a boca, as protuberâncias, né? As saliências, ó, o nariz, todo angulado. Veja a sua mão. E, finalmente, veja a sua mão. Olha só. Olha só. Não tem mão, né? Ele é maneta. Ele tornou-se maneta. Ele perdeu a mão. Ó, soldado. Gente, para, né? Para. Como que a arte é maravilhosa, né? Como alguns artistas são maravilhosos. O que ele está mostrando para nós? Olha aqui o modelo, ou a modelo, você não consegue identificar se é um corpo feminino mesmo, se é um corpo masculino. Ele está, esse modelo, se você comparar em relação àquela modelo anterior, esse modelo aqui parece uma estátua, parece uma figura, né? Parece literalmente uma figura, um pôster. E é muito louco porque esse perfil, né, a cabeça estando em perfil, dá mais ideia ainda de opacidade, né? Algo fosco, né? Tá tudo turvado. Dá mais a ideia ainda apenas de duas dimensões. Não tem profundidade nenhuma isso aqui. O modelo parece inanimado. Um soldado que vai para a guerra e perde o seu instrumento de trabalho. Kirchner, inclusive, ele é rejeitado por ter uma constituição física muito debilitada, né? Uma saúde física muito debilitada. Então ele não é aceito no exército. Então ele é um exército, ou melhor, ele é um soldado, mas um soldado que não pode desempenhar a sua atividade. Olha a cara dele de estou vivendo no fundo do poço. Aqui eu coloquei a comparação para vocês. Espetacular, né, gente? Olha só o cachimbão,
em toda a sua potência, virilidade, né? Eu sou foda. Aqui ele está, de fato, sem a mão, né? Ou seja, o instrumento do artista, ele não tem. Olha o semblante, olha aqui a diferença, gente. Olha os lábios, né? Ele está olhando para nós, nos intimidando. E aqui? O olhar está super distante, né? Super distante. Completamente perdido. Completamente perdido. Impressionante, né, moçada? Impressionante. Ou melhor, expressionante, né? Expressionante. Olha aqui, o Schiller que eu falei para vocês. O homem nu sentado. Schiller, 1910. Esse Schiller é ele mesmo. Aliás, muitos dos expressionistas. É só você lembrar dos trilhões de autorretratos do Van Gogh, né? Já disse a vocês que existe uma explicação para os autorretratos. São as diversas formas que o sujeito está se enxergando no momento, né? Que está se enxergando no momento. Nós mudamos, nós nos alteramos diversas vezes no dia, né? Só que a gente normalmente não pinta. Você pode escrever, né? Para quem tem lá o diário. Alguns pintaram a si mesmos, como eles se viam. E olha que imagem absurda. Causa até mal-estar, né? Será que Schiller, em 1910, se enxerga enquanto um ser feliz? Um ser super vivo? Mano, esse moleque, porque é um moleque, ele pintou essa tela com 18 anos. Um artista extremamente precoce. Vamos fazer uma análise aqui primeira, né? Vocês estão vendo os pelinhos aí, né, gente? Olha os pelos da perna. Olha o pelo do braço. Ele tem muito pelo, né? O pelo, para as mulheres, mulher tem pouquíssimo pelo, né? E mulher costuma tirar também. Se bem que hoje em dia os homens também tiram, mas para quem tem muito. Então, né, sem falar das mulheres ou dos homens, mas para quem tem muito pelo, o que é interessante, quando venta, o pelo ele vai de um lado para o outro, né? Ele vai sempre lá na direção do vento, a favor do vento. O que será que ele está querendo dizer para nós, moçada? O que será que ele está querendo dizer para nós com esses pelos todos? Que ele está à deriva. Olha só, 1910. Moçada, como eu disse, nós temos o neoimperialismo, nós temos a recente unificação da Alemanha. Os países de língua alemã, eles estão vindo de uma unificação territorial. E isso implica, evidentemente, muito sofrimento, muita dor. Por quê? Porque implica muitas guerras, muitas batalhas. Beleza, nós unificamos, mas nós unificamos para quê? Essa sensação de não ter sentido, do mundo, da vida, não ter uma finalidade definida. E o pior, velho, o pior é que daqui 4 anos recomeça ainda mais, de modo mais intenso, batalhas e batalhas e batalhas. E a pergunta é por quê? Né? Qual é o sentido disso? Então, o Schiller é
esse cara de 18 anos, extremamente sensível, lógico, porque para fazer isso nessa idade, né, só pode ser alguém muito uma sensibilidade muito peculiar, extremamente sensível e que está enxergando, que está, melhor, representando uma ansiedade que não é só dele. É evidente que isso aqui, essa coisa que nós estamos vendo, é a maneira que ele enxerga a humanidade nesse período, mas também esse olhar, ele não é única e exclusivamente subjetivo. Quer dizer, não é só da cabeça dele, ou não é só ele que está à deriva. É o mundo que está à deriva. É o mundo que não consegue, melhor dizendo, a humanidade que não consegue estabelecer os próprios fins. Esses fins eles são estabelecidos por outras coisas. Principalmente a economia. Né? É a economia que determina o fim da humanidade. É só você pensar no nosso governo. Pensa no nosso governo, a palhaçada que aconteceu e a palhaçada que está acontecendo em nome da economia. As pessoas em si, elas não valem, elas não são determinantes para as políticas públicas. O que é determinante para uma política pública é o bem-estar, é a saúde da economia. Triste, né, gente? Triste. Bom, continuemos. Veja, o seu saco, tá bom? Não pode falar saco, né? O seu escroto, o seu umbigo, os seus mamilos, os seus olhos, todos em uma tonalidade bem avermelhada. Moçada, o que são essas partes do homem no sentido de ser humano, se não as partes mais sensíveis, mais impulsivas, mais erógenas do corpo. Claro, ó, o apetite sexual, a ideia mesmo, né, do cordão umbilical, os mamilos, outra zona erógena, e os olhos. Os olhos, eles são, sim, importantes, inegavelmente importantes para a ativação ou não da libido, dos impulsos. E, finalmente, moçada, aonde está esse cara? Quer dizer, você lembra quando você tinha aula de arte? Lá na primeira série, segunda série, que você desenhava a casinha e a professora falava assim: cadê o chão? Você tem que colocar em algum lugar. Essa casinha está voando? Aqui está, né? Tanto que ele não tem nem pé. Ele não tem nada que o firme ao solo. Ele não tem nada que o firme, portanto, à realidade. Ele está completamente à deriva. Completamente à deriva. Impressionante, né, moçada? Impressionante. Aqui, Eremitas, a nossa última imagem da aula. Aqui nós temos 1912. Então, um pouquinho antes de chegarmos à Primeira Guerra Mundial. Aqui também o Schiller, aqui também Schiller fazendo um autorretrato. Um autorretrato. Esse autorretrato, veja, parece ter um outro ser com ele, né? Um outro ser com ele. Embora exista um outro ser com ele, só existem duas mãos.
só existe um pé. E esse pé, estranhamente, está enterrado na terra. Enterrado, né? Enterrado na terra. O homem no sentado, ele não tem pé. Esse homem, ele está com o pé tolado, né? Na terra. Olha a data. Eremitas, moçada, eram pessoas, eram religiosos que acreditavam, eles andavam, né, de lugares em lugares e acreditavam que tinham uma visão que tinham uma capacidade de prever o futuro. Normalmente, lembrem-se lá desde a Grécia Antiga, dos videntes, né? Os videntes, eles são, na sua enorme maioria, cegos. Eles têm que ser cegos. Para quê? Para que eles tenham uma visão do futuro mais precisa. É muita informação, né, moçada? É muita reflexão, né? Olha aqui esse eremita. Parece Jesus, você tem até uma espécie de uma coroa, né? Não sabemos se esse eremita está dormindo ou se ele é cego mesmo, ou se ele não tem os olhos. Ele está encostado no ombro deste outro eremita. Esse, se vocês procurarem no Google, vocês verão que é um retrato fidedigno até, bem real, digamos assim, se é que é possível, né? Mas bem real do Schiller. Então aqui você tem Schiller em primeira pessoa e esse aqui, sei lá se é ele, se é um vidente que está prevendo, olha só, aqui ele estava com 20 anos, velho. 20 anos o moleque fez isso. 20 anos, eu vou repetir, o moleque fez isso. Né? Talvez ele esteja prevendo alguma coisa que ocorrerá daqui a 2 anos. Né? Interessantíssimo, interessantíssimo. Aqui você tem uma rosa ou uma flor. Uma flor que desabrocha, mas já desabrocha murcha. Já desabrocha caída. Talvez, só talvez, tá? Uma crítica fodida aos jovens que, com toda a sua vitalidade, que com toda a sua energia, estão nas linhas de batalha defendendo o que será chamado daqui a pouco como nazismo. Né? Infelizmente, é essa a ideia. Toda a beleza de uma flor, toda a energia, todas as potencialidades que uma flor tem, já minada no seu próprio solo, no solo alemão. Né? Ai, meu Deus do céu. Voltemos. Bom, moçada, espero depois dessa aula, né, depois de ver essas imagens aí, dá até um negócio na gente. Espero que vocês tenham suportado, né, as aulas sobre o expressionismo, essa aula sobre o expressionismo. Na próxima aula nós teremos Van Gogh, ou seja, nós teremos uma visão mais bonitinha da realidade, menos, digamos, dramática, né? Menos pesada da realidade, embora também estudaremos o Mint, mas o Mint ele tem mais uma crítica à sociedade burguesa, aos homens da cidade, né? E aqui nós vimos que tanto um, né,
tanto um quanto o outro, tanto Kirchner quanto Schiller, a crítica não é propriamente às pessoas da cidade, né? Não é ao fluxo urbano, é uma crítica, é uma representação de algo mais essencial, né? Ou seja, essas representações elas se endereçam ao humano em geral, né? Ao humano em geral, não é ao homem lá da nascente Alemanha, ou então da Áustria, né? Países vizinhos ali, da Polônia. Não se trata disso. Aqui o assunto é a humanidade mesmo e onde a humanidade pode chegar, infelizmente. Né? Bom, apesar de tudo, apesar do clima pesado, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, podem me procurar. Vocês têm aí os meios para me acessar, né? Para me contatar. E é isso aí, moçada. Estou até meio zonzo com a aula que acabou de acontecer. Beleza, moçada? Um beijo para vocês. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela companhia. Valeu.